Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, tem um texto que está em João capítulo 16, verso 13, que diz o seguinte: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Uma coisa que nós precisamos compreender, que a vida, ela tem as suas dificuldades. E eu gostaria de comparar esse texto mais ou menos assim, para poder ilustrar apenas. É como você ir para um determinado lugar e fazer um pacote de viagem, e para que você possa experimentar o lugar, e possa percorrer aquele lugar, explorar o lugar, você geralmente tem um guia turístico, né, que vai te guiando e te levando para os lugares mais exóticos, mais belos, também te orientando em relação aos lugares perigosos, onde você não pode andar, a forma com que você deve ir, as roupas que você deve vestir em determinados passeios e coisas do tipo, né? E isso te dá uma certa tranquilidade em relação a poder desfrutar melhor daquela viagem, né? E se sentir tranquilo em relação a eventuais perigos que ele já conhece e te preserva desses perigos para que você não corra risco em relação àquele passeio. Então eu gostaria que você entendesse que a vida é mais ou menos como um grande passeio. A Bíblia diz que nós somos como peregrinos na terra. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. E o texto está nos ensinando que o Espírito Santo, ele nos guiará. Então, quando nós aceitamos Jesus e fizemos uma conversão, nós estávamos traçando uma rota e estávamos acostumados a viver uma vida diferente. Então, hoje, o Espírito Santo, condutor da nossa vida e conhecedor daquilo que nós devemos, do caminho que nós devemos traçar e a forma com que nós devemos traçar, o jeito, enfim, as maneiras, ele está nos guiando, ou pelo menos deveria nos guiar. Agora, o grande problema que eu vejo no cristianismo hoje é que nós queremos traçar essa nova rota proposto por Deus, ou seja, por isso se diz uma conversão, é uma rota totalmente contrária, sem que a gente tenha o grau de conhecimento que o Espírito Santo tem. Então Jesus, ele nos deu uma direção, ele nos deu uma diretriz, dizendo que o Espírito Santo, ele nos guiaria, ele nos conduziria. Agora, a grande questão é, nós temos permitido isso acontecer? E eu acho interessante o texto que diz assim, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, é o direcionamento de Deus para a nossa vida, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ora, ninguém melhor do que Deus para estar ciente dos perigos que estão à nossa frente. Ninguém melhor do que Deus e seu Espírito para poder nos dar o discernimento das coisas que nós estamos vivendo e enfrentando. Ninguém melhor do que Deus e o Espírito Santo para poder traçar uma meta, um caminho, uma forma, uma condução para que a gente possa viver a nossa vida. Agora, uma das coisas que nós temos mais negligenciado nesse tempo presente é a pessoa do Espírito Santo. Porque, assim como um guia turístico, né, e eu não estou aqui diminuindo a importância, é apenas uma ilustração do Espírito Santo, eu não estou diminuindo a importância do Espírito Santo, nós dependemos dele, nós o ouvimos, nós o respeitamos, nós nos permitimos ser direcionados por ele. E a grande questão é que nós queremos viver a vida do nosso jeito. E há um cristianismo sendo diluído, há um cristianismo sendo cada dia mais sem forma, cada dia mais destruído, podemos até dizer assim, porque as pessoas vão vivendo da sua forma, do seu jeito, e vivendo às vezes um pseudo cristianismo, porque o amor, porque não julgueis, essas coisas todas. E a questão grande aqui, que eu quero passar para vocês precisamos nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós.
Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos permitir que Ele nos conduza. Precisamos enxergar as coisas com o olhar dEle. Precisamos aprender a depender dEle para que Ele nos guie em tudo que nós formos fazer. E quando eu digo tudo, é tudo. Desde as coisas mais simples às coisas mais complicadas. E por que nos desesperamos? Porque muitas vezes estamos vivendo situações nas quais talvez o Espírito Santo tentou nos convencer e tentou nos alertar que aquilo poderia nos trazer consequências ruins, e hoje nós choramos porque não ouvimos lá atrás e corremos e continuamos não ouvindo, porque talvez até Ele tenha a solução e a gente quer fazer do nosso jeito. Então, o que Jesus tenta nos ensinar nesse texto é que se Ele nos guiará, é que nós precisamos nos entregar e confiar na sua direção. Precisamos nos submetermos. Eu acho que a palavra-chave é essa, é submissão ao Espírito Santo. E ouvir a sua voz, e ter sensibilidade de, ouvindo a sua voz, poder fazer o caminho que Ele está traçando para a nossa vida. Portanto, a partir de hoje, a partir desse momento, entendendo esse conceito e essa ilustração, que o Espírito Santo guia a tua vida, guia a tua história, guia os teus pensamentos, guia a condução do seu ser, guia as suas decisões, guia tudo aquilo que você for fazer, desde a sua vida secular até a sua vida ministerial, para que assim o Espírito Santo tenha primazia em sua vida e você possa viver uma vida mais tranquila e erre menos. Uma coisa que eu tenho falado na igreja, eu conheci um pastor que durante 7 anos ele cresceu absurdamente, e ele dizia assim, alguns outros pastores viram aquele crescimento e ficaram surpresos, e ele dizia assim: o que eu tenho entendido é que eu tenho tentado atrapalhar o menos possível o Espírito Santo. Ou seja, ele simplesmente se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Que a partir de hoje, o Espírito Santo tome a sua mão, tome a sua vida, e você ouça a sua voz e possa direcionar tanto a mim quanto você, em nome de Jesus. Deus abençoe você.